versículo 3 e a gente vai ler o 13. Gênesis 31. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 13, tá? Aqui eu coloquei como título Mudanças. O Senhor vai trazer essa palavra hoje para nós. Diz a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Aqui o versículo 13 diz assim: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então a gente vai ver uma palavra de saída, de mudança agora. Mas para chegar até aqui, aonde Deus está referindo a um novo do Senhor que está chegando. Uma nova porta vai se abrir para Jacó. Mas Deus, para que Jacó viesse entrar por essa porta, o Senhor teve que preparar Jacó. O Senhor teve que fazer com que ele andasse em caminhos estreitos na casa de Labão. Deus fez ele ser servo dos servos, porque Jacó era servo de Labão e servo dos filhos de Labão. Então houve humilhação, houve quebrantamento, houve um homem sem nada. Né? Eu sempre falo, quando eu vou falar de Jacó, antes da saída da casa de Labão, você vai ver que Jacó não tem nada. Nada. Quando ele vai para a casa de Labão, ele só vai com a roupinha aqui, ó. Mas a Bíblia diz que, ao chegar na casa de Labão, ele talvez pensaria que, por ser parente, né, filho de Isaac, teria benefício, mas, pelo contrário, Deus fez com que Jacó fosse humilhado. Preste atenção, porque às vezes nós não entendemos o processo de Deus. As humilhações que nos vêm não é para derrubarmos, para vendarmos de cabisbaixa, mas é para crescermos espiritual, para nos tornarmos melhor com Deus, para entender que Deus está acima de todas as coisas. E se Ele está nos testando na humilhação, é porque seremos exaltados através de prosseguir, mesmo sendo humilhado. Então, o processo antes disso foi penoso, doloroso para Jacó. Jacó não era senhor, Jacó era servo. Jacó levantava durante o dia, para quê? Para cuidar das ovelhas do rebanho de Labão e dos filhos dele. Foi tirado, se você ler esse capítulo 31, você vai ver que foi tirado a herança de Léia, a herança de Raquel. E não foi dada a Jacó, não foi dada a elas. Foi tirado deles o direito. Aquele homem que casou com Léia e Raquel, talvez tivesse direito de ter o próprio gado, de ter o próprio rebanho dele, mas a Bíblia diz que não foi lhe dado esse direito. Você vai ver Raquel e Léia reclamando disso. O processo que Deus fez com Jacó antes, de doloroso, sofrido, mas ele permaneceu fiel. Guarda essa palavra no teu coração. Permanecer fiel. Se estamos no pouco, permanecemos fiel. Se Deus nos deu muito, permanecemos fiel. Não nos engrandecemos, não levamos por orgulho, vaidade, não deixamos Deus de lado pelas coisas dessa terra. Preste atenção nisso. Não deixe Deus, continue dentro da tua alma, sendo humilde e reconhecendo Deus. A Bíblia vai dizer que haveria mudança, transformação. E quando a gente chega nesse capítulo 31, tudo vai mudar. Porque aquele homem chamado Jacó, que tinha senhores na vida dele, que estava acima da cabeça dele, aonde mandava: olha, Jacó, hoje você vai fazer isso e isso. Olha, Jacó, você está cuidando das ovelhas, mas nós queremos isso, isso e isso. Então, ele era servo. Só que Deus, através desse capítulo 31, está dizendo a Jacó: a partir de agora, eu mudo os teus caminhos.
vai sair dessa terra, vai esquecer que tu foste servo, porque eu te coloco por Senhor. Irmão, Deus já agora estava levantando, honrando a Jacó. Aleluia por essa palavra. Amém? Então, irmão, quando Deus trazia essa palavra ao meu coração, que teve resistência em Jacó. Tem muita gente que não tem resistência. A resistência que Deus preparou na casa de Labão foi fundamental para agora ser senhor das terras dele. Porque a Bíblia diz que o Senhor fez ele herdar, olha só o que eu vou te falar, em pouco tempo, mais do que Labão herdou em anos da vida dele. Não importa o teu inimigo, não importa quem te humilhou, não importa quem falou mal de você. Se o Deus que está em ti te abençoou, está te abençoando. Amém? O mais importante é o Deus que habita em você, que quer agora transformar toda maldição em bênção. A Bíblia vai trazer isso, que Jacó agora está sendo abençoado, mas havia dentro do coração dele o quê? O medo de algo novo. E é normal, pastor, eu ter medo quando abre uma porta de emprego, quando eu penso em trabalhar, é assim, porque tudo que é novo nos traz medo, mas aonde a gente tem que depositar o nosso medo? Em Cristo Jesus, que já venceu na cruz do Calvário. Servir a Ele significa que você vai sentir as coisas, mas não vai dar crédito a elas. Sentir um medo quando vem, né? A sensação, ai, o que vai acontecer comigo? Mas se você confia em Deus, então esse medo cai por terra. Então a Bíblia vai trazer isso dentro do nosso coração. Jacó, ele estava olhando agora para as novidades que viria da vida dele e ele pensou, meu Deus, o que vai ser? Mas quando ele olhava para a promessa de Deus e quando ele olhava para trás de tudo que Deus fez, a resistência que ele tinha, porque ele teve uma resistência, irmão. Você vai ver no tempos difíceis de Labão, dos filhos de Labão, quando Leia, né, começava com a Leia, ela tinha uma questão pessoal. E isso eu não posso trabalhar muito aqui hoje, mas eu vou falar pouquinho rapidamente. Leia, ela tinha traumas dentro de si. Ela olhava sempre para a casa dela, para os filhos dela e para Jacó com traumas. Porque ela não tinha sido escolhida a primeira. Preste atenção nisso, né? Até uma vez eu estava conversando com a Raquelzinha e eu falei, Raquel, Raquel e Leia na Bíblia significa as duas igrejas. E a gente tem que olhar uma amada demais, que era a Raquel, e a outra que se achava desprezada, que foi a Leia. Leia e Raquel, né, vêm do mesmo caminho, casando-se com Jacó e se unindo à promessa do Senhor. E quando a gente vai olhar para a Leia, a gente vê muitos traumas. Então, cuidado com isso, irmão, com os traumas. De você se achar menor do que da tua casa, da tua família, o menor. De achar que você não tem valor. De achar que as pessoas só estão com você por pena. Tem gente que está assim, meu marido só está comigo por pena. Cuidado com isso. A Leia achava-se assim. Mas o interessante dessa palavra é que, por mais que ela tivesse os traumas da vida dela, Deus sempre estava mostrando que amava. E ela nunca olhava para esse Deus dessa forma. Ela sempre olhava para Jacó. Ah, Jacó não me ama, mas Deus a amava. Deus deu do ventre dela. Você vai ver a geração, até Jesus vem do ventre de Leia, porque a geração é dela. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Jacó, ele está saindo, mas ele está levando com ele agora, pode-se dizer, muita, mas muita gente com ele. Os filhos cresceram, tiveram os netos, eram servas, eram gados, era o rebanho de Jacó era maior do que de Labão. Mas quando ele chegou, ele não tinha nada, e olhavam para ele como se ele fosse nada.
Então, Deus, ele transforma a maldição em bênção, a humilhação em honra. Em honra. Então, a Bíblia vai dizer que ele está saindo, a mudança que Deus está fazendo não é para ele ficar na casa de Labão, porque tem muita gente com medo de sair para aquilo que Deus quer. Deus está levando ele para outro lugar por mudança, mas a Bíblia vai dizer lá no capítulo 32 que quando no meio do caminho, enquanto eles caminhavam, no capítulo 32 diz que um exército de anjos estava na frente. Aleluia. A preparação dessa caminhada vem do Senhor, do exército do Senhor. A mudança que vai ter. Então, eu tava perguntando ao Senhor, Senhor, é isso mesmo que tu queres que eu fale? Eu estava quase saindo dessa palavra, quando o Senhor me leva a Ezequiel rapidamente. Aqui em Ezequiel, no capítulo 12, se você não quiser abrir, não precisa abrir, eu só vou ler um versículo. E eu estava lendo Ezequiel no capítulo 12, no versículo 3, diz assim, ó, tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudará para outro lugar à vista dele. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Então o Senhor vem com esse versículo ao meu coração e diz: prepara o povo, mudanças. Mudanças. Então a palavra do Senhor vai firmando o que Deus quer, as humilhações que você passou, as coisas que aconteceram na tua vida, como você foi massacrado, como você foi desonrado, mas o Senhor está dizendo, prepara a mobília para mudares de país. Prepare-se, né, para mudar de lugar à vista deles. Jacó não hesitou em sair. Jacó não pensou, mas se eu sair aqui, eu já estou vivendo. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. Amém? Então não desanime, você que está passando pelo processo. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer, muda. Muda. Você vai sair do processo de humilhação, de descaso, né? O processo que você está passando, poxa, pastora, todo dia eu sou humilhada, todo dia se levanta contra mim. Mas a Bíblia diz que o Senhor está tirando toda a humilhação de Jacó, está levantando ele. E interessante dessa palavra que se você for ler, leia nessa semana, leia esse capítulo, leia um pouquinho antes, depois também, você vai entender que quando Jacó pega toda a família, pega todo o rebanho dele, o lugar, né, chamado Pan de Arã, a Bíblia vai dizer que ficou vazio. Vazio. O barulho das crianças não tinha mais. A serva indo preparar comida, o falatório, o gado de Jacó, os filhos, cadê eles? Ficou vazio. E Labão olhou aquilo e falou: cadê a mão do Senhor neste lugar? Preste atenção nisso, porque Deus ele prepara também a honra da nossa saída. Porque o lugar onde estava Jacó era abençoado por Deus, a presença de Jacó ali agora não tem mais ninguém. E a Bíblia diz que Labão sai correndo atrás de Jacó. Eu lembro de várias coisas que o Senhor falava comigo, que nunca mais haveria esse tipo de humilhação. Preste atenção nisso. Eu lembro que uma vez Deus falou comigo, você não será mais humilhada nisso. Não trarei mais para a tua vida isso. E eu lembro que o tempo passou e as pessoas vinham, por que tu não volta para aquilo? E eu pensava na promessa de Deus. E eu falava, não, Deus, dentro da minha alma, Deus me prometeu que eu não seria mais humilhada. Labão foi atrás de Jacó. Labão queria entender, mas não existe o entender. Era a preparação de Deus para algo novo. Então, prepara o teu coração para as mudanças que Deus vai fazer.
Prepara o teu coração para as bênçãos que há de chegar, as terras que você vai pisar, as coisas novas que o Senhor vai trazer para você. Tu não serás mais servo, e sim Senhor. A Bíblia vai trazer isso, Ezequiel, aqui no capítulo 12, vai dizer isso. Prepara-te, prepara. Tem muita gente que não se prepara. Temos que nos preparar. Eu digo isso de todo o meu coração, em tudo, na minha vida. Eu estou orando a Deus, eu estou olhando, eu estou vendo, né? Eu estou pesquisando o que Deus quer. Você precisa se preparar. Prepara para a mudança que Deus vai fazer. Talvez hoje você saiu da casa de Labão e está olhando a terra porque é tudo novo, irmão. Imagina Jacó. Jacó viveu o tempo todo ali, cuidando só do rebanho. Na realidade, Jacó só trabalhava para comer. Talvez você esteja como Jacó, trabalhando para comer, para pagar a conta, para poder botar o feijão e o arroz na mesa. Sem alegria de viver. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor disse vai ter mudança, teve mudança. Primeira coisa, Deus começou a falar ao coração e falou: Jacó, deixa eu conversar com você. A partir de agora, você será abençoado financeiramente. Foi a primeira coisa que Deus fez na vida dele. Houve acordo entre ele e Labão, e o acordo na vista de Labão era péssimo. Mas Deus transforma a maldição em bênção e abençoou Jacó. Então, toma posse dessa palavra. Toma posse. As mudanças que vêm de Deus. As mudanças que nos tiram as humilhações, os risos. Imagine quantas noites Labão sentou na sua mesa para tomar vinho. E dava vinho para todo mundo. Pelo farto que ele era. Mas Jacó não era. Alguém que tinha a bênção não foi valorizado. Mas seria isso só Satanás ou seria a mão de Deus? Porque tem coisa que Deus não vai te misturar. Deus sempre falou isso comigo, eu não vou te misturar aqui, porque senão você fica, e eu não quero você aqui, Vânia. Você vai passar por aqui, mas não ficarás aqui. E eu entendi. Tem coisas que Deus não nos mistura, e a gente cisma de que quer ser misturado. Aí eu quero fazer parte daquele grupo. Aí eu quero falar como fulano falou, mas Deus nos chamou para ser assim. Amém? Então guarda o teu coração. Deus quer trazer mudança. Não paralisa as mudanças, porque vai trazer sofrimento para a tua vida. A Bíblia vai dizer que quando Deus falou de mudança, já houve a perseguição a Jacó. Se Jacó insistisse em ficar, haveria briga e talvez morte na casa de Jacó. Porque os filhos de Labão já estavam em discussão e falando mal dos filhos e de Jacó. Então nós entendemos que o Senhor preparava a saída de Jacó. Deus está falando sobre saídas hoje aqui. Mudanças. E glória a Deus por isso. Na tua vida e na minha. E eu também tomo posse dessa palavra. As mudanças que Deus quer que façamos e que Ele vai trazer, que nós ficamos firme e preparado para que seja da forma que Deus quer, nos conduzindo nesse caminho, mas que lá na frente, né? Lá na frente, quando diz aqui no capítulo 32 de Gênesis, ele diz assim, ó, e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, esse é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Quem estava na frente? Eram os anjos do Senhor, preparando o quê? O caminho deles. Eles não estavam só. Você não está só nessas mudanças. Deus não entrou na tua casa, na tua vida, para deixar conforme era. Mas Deus está te estruturando, glória a Deus. Deus está te preparando, aleluia. Mas haverá mudança através do Espírito de Deus. Amém por essa palavra? Guarda a palavra no teu coração.